Olá, seja bem-vindo à mesa. Nós estamos trabalhando nestas últimas semanas meditações sobre Emaús, aquela narrativa na qual dois discípulos estavam caminhando entristecidos para essa aldeia que distava de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. Trabalhamos alguns valores importantes para a nossa atividade missionária, para as nossas perspectivas missionais. Hoje eu gostaria de trabalhar alguns fragmentos importantes deste texto. Eu leio para vocês Lucas 24, 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Também eu quero que você, em Lucas 24 também, acesse a partir do verso 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, enquanto estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando ele nos expunha as Escrituras? Preste bem atenção no poder dessa palavra, no poder da ressurreição, no poder do ressuscitado. Queridos, aqueles discípulos caminhavam atônitos, entristecidos diante da morte excruciante, humilhante, aviltante de Jesus. Eles estavam como que humilhados. A esperança daqueles dois discípulos anônimos sucumbiu. Diz o texto da palavra que Jesus se apresentou àqueles discípulos, mas os olhos daqueles discípulos não o reconheceram. É como se escamas estivessem impedindo que aqueles discípulos enxergassem o ressuscitado. A palavra diz que Jesus caminhou 11 quilômetros até essa aldeia chamada Emaús. Expôs Moisés todos os profetas. O que acerca dele as Escrituras diziam, ele expôs. Os discípulos disseram: porventura não ardia em nossos corações enquanto ele nos expunha as Escrituras? O coração daqueles discípulos estava ardendo pelo poder do ressuscitado, pelo poder de suas palavras, pelo poder da exposição das Sagradas Letras. Mas sabe o que mais me impressiona nesse texto de Lucas 24? É que Jesus, quando chegou a Emaús, foi convidado pelos os dois discípulos para que permanecesse nessa aldeia chamada Emaús. Jesus permaneceu. Jesus partiu o pão e o deu a eles. E diz o texto que aqueles discípulos reconheceram. As escamas que cercavam os seus olhos foram arrancadas. As escamas caíram. Olha o poder do ressuscitado. Olha o poder daquele que venceu a morte. Queridos, uma das marcas mais encantadoras na vida de Jesus foi a sua vida de partilha. Ele partilhou o pão, ele partilhou os peixes, ele multiplicou os alimentos, ele partilhou a sua própria vida. Isto é o meu corpo, dado por vós. Sua vida foi marcada por esta insígnia, partilha. Ele alimentou os famintos, ele levantou os coxos, os paralíticos, ele deu vista aos cegos, ele pregou o evangelho aos pobres, como diz Lucas 4, quando Jesus, na sinagoga de Nazaré, explicitou que ele agia pela força do Espírito Santo. E ele disse: fui chamado, fui envolvido pelo Espírito Santo de Deus para evangelizar os pobres. Queridos irmãos e irmãs, aqui está uma das marcas distintivas do Evangelho da Igreja de Jesus. Nós não seremos conhecidos
nossa intelectualidade. Não seremos conhecidos pela nossa força retórica, argumentativa. Não. Pela nossa capacidade de fundamentar conceitos, de propor ideias. Não seremos conhecidos através desta marca, desta insígnia. Não. A igreja só será conhecida como a extensão corpórea do corpo de Cristo Jesus, como sacramento de Cristo Jesus, quando ela absorver o Espírito de Jesus. Ele partilhou o pão, ele dividiu o pão, e as escamas dos olhos daqueles discípulos caíram. Esta é a marca distintiva do Evangelho. No nosso trabalho missionário, somos aqueles que ouvimos com coragem a dor do outro. Somos aqueles que partilhamos a mensagem das Escrituras, mas também somos aqueles que atendemos às necessidades daqueles que foram apequenados pelas injustiças da vida. Jesus, lá em Mateus 25, diz que nos tempos derradeiros, ele separará as ovelhas à direita dos bodes à esquerda. Quem são as ovelhas? As ovelhas são aquelas que alimentaram os que estavam com fome, que deram de beber aos que estavam com sede, que visitaram os doentes, os presos, que vestiram os que estavam com frio. Mas quando, Senhor? Quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos? Queridos, Jesus propôs na sua vida a parábola do bom samaritano. O levita e o sacerdote passaram ao largo daquele moribundo que estava quase à morte. Jesus censurou em sua parábola a atitude de religiosos que passam ao largo, que passam indiferentes diante da dor, das precariedades do outro. Mas Jesus, em sua parábola, elogiou a força corajosa do samaritano, mesmo com uma religião diferente, mesmo sendo misturado etnicamente falando. Aquele samaritano parou sua caminhada, ouviu a dor daquele homem que estava quase à morte, aplicou vinho e óleo, colocou sobre o seu animal, conduziu-o a uma hospedaria e pagou os denários para que aquele homem tivesse todos os cuidados necessários para ser curado. Queridos, esse é o meu e o seu papel. Que as nossas vidas sejam permeadas, trespassadas por este amor. Que o poder da ressurreição não se encarne em nós em ritos vazios, frios, em retóricas vazias, em doutrinas vazias, em ortodoxias frias, mas que toda a nossa ortodoxia se transforme numa ortopraxia, numa prática amorosa. Não amemos de palavras, é a sugestão de João em sua carta. Nós precisamos amar com gestos concretos, sinceros e reais, alimentar os que têm fome, dar água aos que têm sede, vestir os que estão com frio, visitar os doentes e aqueles que estão presos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nossas vidas. As escamas daqueles que não viram a luz da ressurreição só cairão se partilharmos o pão que é o Evangelho de Jesus, se ouvirmos a necessidade e nos lançarmos corajosamente na cura daqueles que tanto necessitam. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse conteúdo, espalhe para os seus amigos, familiares, colegas de faculdade, trabalho. Se inscreva em nosso canal, espalhe o nosso canal. Seja instrumento nas mãos de Deus, seja Casa Viva.